Essa valsa foi composta para uma pessoa que foi apelidada de Boneca do Iguaçu. É um bairro que ele fica na entrada do portal, próximo ao portal de São José dos Pinhais, todo asfaltado, bairro de comércio, um bom bairro. E essa pessoa está aqui hoje. É a Marli Ficken, que em homenagem a ela. Ela foi composta para essa pessoa que está aqui. Harry Ficken criou um clube, né, uma boate, onde ele trazia muitos musicistas. Então ele tirou esse nome como referência da divisa de Curitiba para São José dos Pinhais, intermédio Rio. Tornou-se o nome do bairro por conta de ser uma referência. Então na época todas as pessoas que iam para esse local, eles buscavam esse clube do Harry Ficken, né, que era um lugar voltado para pessoas apaixonadas, casais, e uma oportunidade para musicistas da região mostrar o trabalho deles, né. Então, lá morava uma menina de família tradicional, ela era muito bonita. E as pessoas passavam, nossa, que menina bonita, que menina bonita. E daí ficou esse nome, a Boneca do Iguaçu, porque lá tinha essa garota muito bonita. Por causa do bar, restaurante, Boneca do Iguaçu. Ele foi bem famoso na década de 50 e tal. E tem esse nome por causa da Marli, que era a boneca, né, do Iguaçu. Os pais dela deram o nome do restaurante por causa dela e depois virou o nome do bairro. Foi aqui onde surgiu o nome de um dos bairros mais icônicos de São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. Seu proprietário, o alemão Harry Ficken, era um incansável empreendedor, além de músico e que amava o local, ora conhecido como um recanto esplêndido. Ao lado da mulher Eva, também alemã, o empresário e músico comandava um lugar encantador. O estabelecimento ficava rente à hoje conhecida Avenida das Torres. Naquela época, a via era denominada Estrada de São José dos Pinhais. Ali, pessoas da cena curitibana e da região metropolitana passavam horas comendo do bom e do melhor e ouvindo as mais belas canções da época. Mas quem era Harry Ficken? O homem que iniciou a vereda que nos entrega tanta história e riqueza de uma época. Inicialmente, a profissão do meu pai era ser músico. Ele nasceu na Alemanha e quando ele veio para o Brasil foi sobre um período bem difícil, que era a época de término de uma guerra e proximidade de uma próxima. E então, como ele queria se naturalizar, ele queria ser brasileiro, qual foi a forma que ele encontrou? Sendo músico. Aí ele se integrou com todos os grupos de música daqui de Curitiba, lá de São José, e com os quais ele foi fazendo relacionamento e se tornou um brasileiro, porque na realidade todo mundo dizia assim, como que pode um loiro de olho azul tocar pandeiro? Então era coisa rara, e ele era um expert em pandeiro, em violão, contrabaixo, tanto que ele tocou na banda da Polícia Militar também, na época do Major Antonello, que era o maestro também no quartel da Polícia Militar. Então eu me sinto assim muito feliz e orgulhosa de ter tido um pai assim tão articulado. E nessa história toda fez amizade com os políticos, né? Então quando ele saiu da vida de músico e instalou a Boneca de Iguaçu, a casa vivia cheia de político. E na época o governador nosso era Moisés Lupião. Moisés Lupião não era apenas o governador, ele era um amigo de casa. Assim como Irondir Silvério, Aníbal Cury, que tem fotos aí de todos reunidos aqui na Boneca de Iguaçu. Então isso é uma recordação muito legal. Também chamado de Bonequinha, o restaurante contribuiu não só para dar nome a um bairro, isso muitos anos depois, mas principalmente no intuito de mapear a sociedade daquela época. Pessoas essas que construíram parte de um caminho para o que vemos hoje nesse pedaço da região metropolitana de Curitiba.
sinto muito orgulhosa de hoje a gente estar, digamos assim, divulgando e contando um pouco da história de um idealizador que foi o Harry Fecken. E é importante que as pessoas saibam pronunciar o nome Harry Fecken, que era o nome do meu pai. E ele tinha um ideal que era para fazer o bem para as pessoas. E por isso que ele, digamos assim, foi homenageado tendo o nome da rua, foi homenageado sendo reconhecido como bairro Boneca do Iguaçu. Então foi uma pessoa assim que deu muito de si para que esse bairro existisse. E eu me sinto orgulhosa porque fica na divisa de São José com Curitiba, né? Então mais maravilhoso ainda. Marli Fecken, filha de Harry, teria em sua festa de 15 anos uma belíssima surpresa. A valsa Boneca do Iguaçu, composta pelo músico Cláudio Todisco, especialmente para a ocasião. Entretanto, o pai da debutante acabou falecendo um ano antes, em 1966. A festa não aconteceu. Só que a força do amor pela família e por aquele local tão especial ficaria marcada na memória não só de Marli, hoje advogada e empresária, mas de diversas pessoas que por ali passaram. O nome é da seguinte razão. Como eles levaram 16 anos para ter filhos, por várias razões, motivos, digamos assim, influência da guerra, muito sofrimento com criança, então demoraram para ter filhos. Daí uma das propostas, eu acredito que é um acordo entre o casal, você sai da música, monta um outro negócio e vamos ter um filho. Daí o sonho do meu pai era ter uma filha, isso ele sempre falou, ele queria uma filha. Sim. E daí quando a gente, digamos, como meu pai comprou aqui, que até tem fotos antigas mostrando como isso aqui era um alagado, porque o Rio Iguaçu subia, a gente saía, quando já maiorzinha, saía de canoa, né, naquela época, 1950, 52. Daí o que acontece? Ele fez a boneca de Iguaçu e ela deu uma boneca para ele. Então, na realidade, ele deu o nome de boneca de Iguaçu porque eu era a bonequinha. Ele me tratava com muito carinho, isso é indiscutível. Perante todos, até enquanto ele vivia, ele me tratava com muito carinho. E então ficou boneca, né? E o Rio Iguaçu que passava dentro de casa. Por isso, a boneca do Iguaçu. Tempos depois, o restaurante foi arrendado para o frigorífico Argus. Tal empreitada durou até meados dos anos 1980, passando o bastão para outro frigorífico, o Arthur, que manteve o estabelecimento até o final da década de 1990. Porém, antes mesmo do novo século chegar, o adeus ao Boneca do Iguaçu foi dado definitivamente. Para mim é como se fosse uma representação de uma localidade, uma boneca, uma pessoa preciosa, assim, certo? Não necessariamente o brinquedo, mas uma pessoa preciosa para aquele local, para o Iguaçu. Então acho que tem relação com isso. Vamos supor, a pessoa que escolheu esse bairro deve ter pensado em uma coisa, em um momento, alguma coisa especial. Boneca do Iguaçu, no caso. É que, né, como na década de 60 eu não era nem nascido para saber, mas eu tive um convívio muito grande por pessoas que moraram no bairro, né? Então, assim, a gente vai pegando um carinho pelo local, né? Pela história da gente, vivências familiares, coisas que a gente vive, né? Então, antigamente, assim, tinha muito campo de futebol. Quando a gente era pequena, a gente acompanhava os pais, os tios, para jogar futebol, né? A gente ia, era lá que era o lugar que o povo se reunia, que eram os lugares que tinha mais campo, eles faziam muito torneio, e era o lugar que era a porta de entrada de São José dos Pinhais, né? Olha, o que eu estou fazendo aqui hoje é por eles, para registrar o nome, para ter digamos assim, ter uma explicação, porque as pessoas, por exemplo, passam pela rua Harry Fecken, que é uma rua comprida, e falam
quem foi esse homem. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que as coisas vão mudar, as pessoas vão entender. Ele foi um idealista, ele foi um empreendedor. Numa época que não existia empresas que davam assessoria ou empreendedorismo, ele por si só, pela intuição e talvez pelos amigos que ele também tinha. Então ele criou isso aí, foi um idealista, eu considero. E agradeço a minha mãe, porque minha mãe foi uma grande chefe de cozinha para a época, que não existia gourmet, comida, isso e aquilo. E ela recebia jantares para embaixadores, para governadores, então ela era boa na cozinha, né? Acho eu. Então isso é muito legal, sabe? Então eu só tenho a agradecer e tenho a agradecer por eu ser a Marli que sou hoje, sabe? Muito legal. Legal mesmo. Envolveu muitos objetos diferentes, né? No acervo do museu a gente tem jornais, tem objetos, fotografias também. Então, sempre que é solicitada uma pesquisa para a gente busca esses materiais para daí enviar para a pessoa. Então, a gente tem um contato direto com todos esses materiais. Então, é bem interessante, a gente sempre descobre coisas novas. Inclusive, recentemente, a gente achou umas coisas da boneca do Iguaçu que estavam meio perdidas, assim, no acervo. E foi bem interessante a gente relocalizar essas coisas para poder trabalhar depois, não só passar para quem solicitou, né? E com o passar dos anos, já mais madura, entendendo melhor a vida em si, eu concluí que é a hora de contar. Então, falando agora às pessoas de modo geral, eu vejo a importância de a gente conhecer a história de um bairro. Essa é a história da boneca de Iguaçu. E tem outros bairros, São José, o Curitiba e outros municípios. A gente precisa salvar a memória disso aí e fazer as pessoas valorizarem essa história. Então, a minha história, a boneca de Iguaçu, é uma história linda. Tenho orgulho hoje de ser a boneca de Iguaçu e ainda poder estar contando a história para vocês. Então, eu quero que os jovens de hoje valorizem as suas histórias, as suas origens. É muito importante isso aí. Faz parte das nossas raízes. E eu tenho a minha raiz aqui, na boneca de Iguaçu. Tem essa rua principal aqui, que é o nome Arrifec, e o bairro Boneca de Iguaçu. Sim. E isso ficou muito claro para mim quando eu vi nessas placas de rua, sabe? Que tem o nome da rua e o nome do bairro. E eu olhei assim e falei, nossa, Boneca de Iguaçu é minha mãe. E Arrifec foi meu avô, né? Sim. Loucura isso, sabe? Então é uma coisa que quando você se dá conta disso, né? Quando você percebe assim, você fala, isso não parece ser pouca coisa, entende? Né? Como eu disse, uma pena não tê-lo conhecido, mas assim, tá aí um registro de que foi uma pessoa realmente importante. O que permanece hoje da boneca de Iguaçu é o nome do meu pai, Arrifec, e o bairro que se chama Boneca de Iguaçu, que eu acredito que por um momento de inspiração de algum governante nosso aqui do município, resolveu fazer com que Boneca de Iguaçu permanecesse com o nome de bairro. E isso me deixa muito feliz. Eu só tenho a agradecer a todos, inclusive aos que moram aqui em São José, na Boneca de Iguaçu. Hoje, Marli administra uma empresa de turismo na área rural de São José dos Pinhais, levando aos turistas de todo o Brasil e exterior o que há de melhor na culinária, cultura e lazer regional. Sempre que há espaço, ela relembra o título que nasceu com ela e que deu nome ao Boneca do Iguaçu. Uma mulher guerreira que segue marcando a história não só do pai e da família, mas principalmente de São José dos Pinhais.